1 Coríntios 15, 25. Só achou um? Ah, tá. Ih, esse é ruim. É ruim. 15, 25. Achou aí? Diz assim: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Vou ler de novo. É necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Irmãos, nós estamos estudando sobre as implicações teológicas da ressurreição. Obrigado, viu? O que a gente já viu? Nós vimos que a ressurreição nos ensina que há uma nova matéria, a matéria espiritual é dominante, nos ensina uma história de continuidade. Nós vamos continuar a existir. Falamos sobre a geração da ressurreição, que quem veio do primeiro Adão e não conhece o segundo, para essa pessoa é a pessoa da morte. O que ela vive é em função da morte e teme a morte. A Bíblia deixa claro aqui em Coríntios 15 que nós somos a geração da vida. Vimos que é uma história teleológica, então ela tem um objetivo. Vimos sobre o testemunho humano, quando Paulo fala assim, o que eu vou falar é verdade, e a gente precisa acreditar no testemunho, inclusive o nosso precisa ser cheio de credibilidade. Vimos que a santidade só tem sentido se houver ressurreição, senão é melhor pecar à vontade. Vimos sobre o novo corpo e as características do novo corpo, sobre um corpo infinitamente superior com um DNA espiritual. Vimos sobre a diferença entre a semente, semeia-se corpo natural e o fruto é um corpo sobrenatural, as características imperecível, glorioso, poderoso, espírito vivificante, e vimos que a morte é absolutamente necessária. Sem a morte não tem ressurreição. E o último ponto, não sei se eu vou acabar hoje, que eu achei que eu ia acabar, mas eu vou estudar e parece que o assunto explode diante de mim. É que a ressurreição traz a seguinte implicação teológica. Nós vivemos uma história de batalha. Vimos aí 1 Coríntios 15, 25. Você vai deixar aberto em 15 e nós vamos passear por alguns textos. O texto que a gente leu, ele diz claramente que o Senhor tem inimigos. E o texto diz assim, é necessário que o Senhor Jesus reine até que... Alguém tem uma tradução aí que não é NVI, igual a minha é NVI? Alguém tem uma tradução diferente? Pode ler, por favor? Pode ler. Isso. Tem alguma tradução diferente dessas duas? Não, né? Bem, nessas duas e lá no original grego, esse até que indica que o reino de Cristo hoje é um reino temporário. Esse reino sobre o qual o Senhor reina hoje não é o reino final. Até que começa ou continua outro reino, mas diferente desse. E uma das características que distingue esse reino do reino futuro
é que esse reino é um reino de batalhas. Então, nesse reino, irmãos, você, eu e Cristo temos inimigos. Eu vou destacar nessa parte do estudo 3 inimigos que você e eu temos. O de hoje é o diabo e os seus demônios. Se der tempo hoje, nós vamos falar sobre a morte e a corrupção. Não a corrupção mal-moral. E por último, o mal-moral, que são os nossos inimigos. Então hoje, nesse reino que Paulo cita aqui, o Senhor e você e eu, a igreja, temos 3 inimigos. O primeiro, mais simples, mais fácil de identificar, é o diabo. Então agora de manhã nós vamos gastar um tempo para falar sobre como o diabo é meu e seu inimigo. E ele vai continuar sendo inimigo até que. Esse até que é que há um limite para esse reino de batalhas. Mas não tem como fugir dele. Um dia, quando chegar o até que, aí acaba essa história. Nós entramos numa outra história. Nós continuamos no reino de Cristo, no reino de Deus, mas sem inimigos. Então nós precisamos entender para lutar contra os nossos inimigos. Eu nem tinha combinado, a Tereza nem sabia que eu ia tratar quando deu esse testemunho sobre a luta dela com o diabo. Nossa, que água boa, Tiago. Misericórdia. Puxa vida. Mas eu quero aproveitar o conteúdo e o testemunho dela vai ser muito prático. Porque ele fala exatamente sobre como você e eu precisamos lutar e vencer os nossos inimigos. Primeiro, então, grupo de inimigos que a gente tem são os demônios. Eles estão mencionados aí no 1 Coríntios 15, no versículo 24. Lê, por favor. Forte. Todo principado, toda potestade e todo poder. Alguém lê na NVI? Todo império? Todo império, toda potestade, toda força. Tem alguma outra tradução que tem 3 palavras diferentes dessas aqui, ou alguma delas? Lê aí, Tamara. Todo domínio, toda autoridade, todo poder. Irmãos, essas expressões ou esse conjunto de expressão se repete num texto muito famoso sobre batalha espiritual. Quem lembra qual é? Efésios 6. Abre lá então. Efésios 6, 10 a 13. Efésios 6, 10 a 13. Quem achar pode ler para a gente, tá?
Irmãos, Paulo, que escreveu aos Coríntios, escreve aos Romanos, e ele tem uma consciência de que o nosso inimigo é organizado. Ele repete aí em Efésios exatamente as mesmas expressões: domínio, autoridade, poder, acrescenta dominadores deste mundo tenebroso, né? Cosmocrator. Nós temos uma luta. E esse inimigo aqui, só pela forma e pelas palavras, a gente pode deduzir que é o inimigo forte. E é um inimigo constante. A partir do momento que você nasce humano, você tem um inimigo, é o diabo. Não precisa ser cristão para ter o inimigo diabo do outro lado. Basta ser humano. O que o diabo tem raiva, tem ódio e quer acabar, não é com o cristão, é com a humanidade. O problema do diabo, o que o levou a pecar, é exatamente a inveja do Senhor ter dado a primazia para a gente. Sabe quando alguém fica com inveja do outro, fica com, puxa, eu queria aquele lugar, fica chateado. Né? Nós agora, vocês viram, o Josepe está trabalhando, o Josepe é o nosso novo investimento da igreja. Ele terminou o tempo dele e ele começou na sexta-feira, hoje é o primeiro fim de semana, e amanhã é o primeiro dia de trabalho dele como uma espécie de zelador aqui. Então, ele comprou uma bicicleta com o Vitão, hoje já veio de bicicleta, então ele vai vir, vai voltar e vai continuar dormindo mais 2 meses no solar, num processo de ressocialização. E ele tem uma capacidade que permitiu que ele tivesse a responsabilidade. Então ele tem a chave, ele vem, ele abre, ele acendeu as luzes, ele lavou tudo hoje. Aí o Reinaldo, que trabalha com a gente há quantos anos já, né? Ficou meio enciumado, falou assim, opa, peraí. Mesmo o Reinaldo tendo carteira assinada, ganhando mais, né? Mas ele já começou o coração dele. Esse ciúme que nós temos quando nós somos preteridos, quando a nossa vontade não é feita, foi o que acometeu o diabo. O diabo, criado, poderoso, viu um ser fraco, frágil, receber a primazia. E ele não aceitou esse plano. E ele falou assim, quer saber, eu vou destruir esse ser fraco e frágil. E ele começou a investir contra o ser humano. E isso que gerou a derrocada, a queda do diabo. E o Senhor o expulsou de vez. Bem, de lá para cá existe inimizade. Gênesis 3,15. Quem achar pode ler, tá? Irmãos, o Senhor está dizendo para mim e para você, lá nos primórdios da história, é que existe inimizade. E essa inimizade é histórica. Sabe aqueles filmes que a gente vê, ou história que a gente lê lá dos Tudors da Inglaterra, ou daquelas famílias que são brigadas historicamente, que não podem conviver? Antigamente nas igrejas tradicionais tinha uns trem desses, família de não sei quem, cada um queria dominar a igreja, né, Cida? E eles estavam na mesma igreja, mas brigados. Essa briga é histórica entre o reino das trevas, o reino do diabo e o ser humano. O Senhor está dizendo, porém, inimizade entre ti, está falando com a serpente, e a mulher. A mulher é representativa da humanidade, não é só da igreja. Mas ele diz que essa batalha vai ser mais intensa entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Ainda que haja inimizade entre o diabo e a humanidade, a briga verdadeira acontece entre a igreja e o inimigo.
Porque o ser humano nem reconhece isso. O ser humano, ele anda por aí sem saber que o diabo quer devorá-lo. Ele não considera essa possibilidade real, a não ser quando as coisas começam a acontecer de ruim na vida dessa pessoa. Aí ela procura o quê? Benzer. Eu estou precisando benzer. Precisando de alguma coisa na minha casa. Precisando de uma proteção. De onde vier a proteção. Mas essa batalha é antiga. E a descendência da serpente e o descendente da mulher, que é Jesus, esses enxergam isso. Somos nós. O problema é quando nós não enxergamos. Quando você e eu não enxergamos o inimigo. Quando você e eu não enxergamos o inimigo, e a gente viu que o inimigo é o quê? Forte, organizado, principados, potestades, hierarquicamente construído. Quando você e eu não enxergamos, nós que devíamos enxergar, a gente perde a batalha. O inimigo nos ataca e a gente perde. O Maicon leu lá, lê de novo, por favor, o Efésios 6, ou é o 10 ou é o 11, o que fala da cilada. Pode ler. O inimigo é sagaz. Por isso que o símbolo dele é a serpente. Quando lá no Gênesis fala que a serpente falou, irmãos, não é uma serpente cobra, porque a serpente cobra não falou. É um símbolo da sagacidade do diabo em atacar e destruir a criação de Deus. O Filho de Deus, a Filha de Deus. Ele é extremamente ardiloso. Ele vai pegar você aonde você não acha que ele está pegando. Essa é o maior trunfo do diabo. Cilada. Cilada, você não sabe que você está caindo. Quando você vê, você já caiu. Quando você vê, você já brigou com a esposa. Quando você vê, você já pecou. Quando você vê, você já tratou sem amor. É assim que ele age. Ele faz e arma ciladas. Quando? Quando? 1 Pedro 5:8. Pode ler quem achou. Então só o 8. Quando que ele arma a cilada? O tempo todo. Ele anda ao derredor lá da Mari. O tempo todo. Ele quer aproveitar, ele conhece a fraqueza. Se tem alguém, irmãos, que conhece a nossa fraqueza, é o diabo, ele conhece. Uma vez, quando eu era jovem lá em Belo Horizonte, nós participamos lá de um curso de treinamento de líderes da Mocidade para Cristo, e a pessoa que estava dirigindo falou assim, o diabo é como se fosse um psicólogo de 1000 anos, que conhece o paciente sempre. Sempre, ele conhece sempre, sabe tudo do paciente, tudo. Por quê? Porque ele está o tempo todo olhando. Ele sabe quando o nosso olho brilha, quando a nossa boca saliva. Eu treinei a minha cadela fila, eu tenho uma cadela fila. Quando eu vou dar comida para ela, eu falo, senta, ela senta. Aí eu ponho a comida na frente. Se eu não falar, pode comer, ela não come, ela fica sentada. Compensação, ela suja o chão de baba. Saliva, hein? Nunca vi produzir tanta saliva. Eu faço isso todo dia. É verdade. Adoro fazer isso e deixar ela sentar. Ela fala, pode comer. Aí ela vai e come tudo. O diabo sabe quando a nossa boca saliva. Quando a gente deseja.
Ele é esse psicólogo de 1000 anos. Então ele anda sempre tramando cilada. Esse é o alimento dele, é isso que o satisfaz. É nos derrubar. Agora, irmãos, ele não faz isso aleatoriamente. Ah, eu acho que eu vou derrubar. Tá. Não. Olha o que diz lá, 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. É isso mesmo? 2 Coríntios 2:11? Então lê aí. Olha que legal. Para que Satanás não alcance vantagem, pois nós não ignoramos os desígnios, os projetos, os planos. Afinal, ele é uma potestade, ele é bem organizado, ele age. Às vezes ele vai te deixar uma semana, um mês, 6 meses sem tentar ali, porque ele vai tentar com força no 7º mês. Às vezes ele vai oferecer uma coisa hoje que aparentemente é tranquila, porque depois ele vai te atacar. Isso não quer dizer que nós vamos cair. O que eu quero mostrar é que ele é um planejador. Ele é um planejador. E a gente não pode ignorar os desígnios. Nesse caso aí de Paulo, era um desígnio de acusação, pecado e perdão. Alguém tinha cometido uma ofensa a Paulo, tinha cometido aos líderes da igreja, e havia ali uma rejeição àquela pessoa. E as pessoas tinham isolado aquele outro que tinha sido disciplinado, tipo assim, ele não serve mais. E Paulo está dizendo, olha, se vocês perdoaram, eu já perdoei. Paulo chega a dizer assim, nem sei se tinha uma coisa a perdoar, mas eu já perdoei, e vocês precisam perdoar também. Porque quando não há perdão, a mágoa, a amargura, e quando há mágoa e amargura, nós estamos presos nas ciladas. Então o que o inimigo faz é traçar plano para nos derrubar. E ele consegue. Alguma pergunta? Fala, Nelson. Você apaga para mim, Daniel, faz favor, enquanto... Posso apagar, né? Vou chegar lá na proteção. Deixa eu primeiro esgotar o arsenal do inimigo. Não, calma, não acaba não, em nome de Jesus. Ele é poderoso, mas eu vou chegar lá. Mas primeiro deixa eu esgotar o arsenal do diabo, que não é pequeno. Beleza? O Daniel, faz um favor para mim. Liga o microfone desse e fica com esse aqui, caso haja mais pergunta, fica melhor. Não, mas eu ligo esse aqui que não. Não, mas deve estar desligado lá. Não, mas liga lá quando você para de falar. Entendeu? É. Vê aí qual que é, faz favor. Oi, teste 1, 2. Oi, teste. Alô, aí, beleza. Tiago, toma. Ih, está rachando. Alô, oi, teste. Oi, aí, melhorou. Pode desligar aí, tá, Tiago? Irmãos, qual é o arsenal do inimigo? Olha que interessante. Olha quantas coisas o inimigo faz para nos destruir. Olha quantas coisas, não é pequeno. Ele é inimigo, anda em derredor sempre, armando ciladas, é forte, forças espirituais do mal, dominadores deste... Vou trocar de microfone. Dominadores deste mundo tenebroso. São todas expressões de força. Então o que o diabo faz? Vamos escrever aqui.
Bem, a mais comum, mais conhecida é a tentação. Ele vai tentar você. Sempre. Ele vai tentar você e eu, sempre, até o dia que a gente morrer ou for arrebatado. Ele vai tentar, não vai desistir. Se você ficar santo, forte, poderoso, essa semana nós vamos buscar, orar às 5 horas da manhã, nós vamos ficar firme, 24 horas de oração, vou jejuar, ele vai te tentar. Ele não vai desistir. Jesus fez 40 dias de jejum, oração e busca, se afastou, se consagrou, falou assim, pronto, agora eu estou poderoso, vou iniciar o meu ministério, voltou feliz do deserto. Primeira coisa, tentação. Ele nem chegou no meio do povo. E ele é o Senhor, o Filho de Deus. Ele é esse de Gênesis 3,15. Se ele não respeitou o Senhor, ele não vai respeitar você. Aí Jesus faz o ministério, derruba Satanás, repreende, expulsa e tal, vence, vai para a cruz, está morrendo. O miserável do ladrão do lado fala assim, se o Senhor é o Filho de Deus, desce da cruz e tira a gente também. Não é justo? E ele não tem poder para isso? É o diabo, irmãos. É o diabo. A mesma coisa que Jesus falou para Pedro, arreda Satanás, ele podia ter falado para o ladrão na cruz. Mas não precisou, porque o outro ladrão falou. O outro ladrão entrou na hora, falou assim, opa, essa palavra é de alguém que não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, ele vai tentar, sempre. Por isso que a palavra de Deus diz assim para mim e para você. Olha que interessante. Se alguém pensa que está de pé, veja que não caia. É porque o Senhor sabe que nós temos um inimigo que não vai desistir. Então, a hora que você fala assim, opa, agora eu estou firme, não cai mais, o diabo te derruba. Por isso o texto que a Cida leu, se não me engano, fala assim, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então ele tenta. Outra coisa que ele faz, ele acusa. E ele acusa duas pessoas. Ele acusa você, eu, e ele acusa o outro. Lá em Apocalipse capítulo 12 fala assim, regozijai-vos, ó céus, e não sei o que, ó terra, porque foi expulso o diabo, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Ele acusa. Ele acusa o marido contra a esposa contra o marido. Ele acusa os pais contra os filhos contra os pais. Ele acusa o cidadão contra o governo contra o cidadão. E por aí vai. Ele acusa. O que o diabo quer? Desmerecer o ser humano diante da gente, qualquer que seja o humano. Ele quer desmerecer a pessoa que erra. E ele quer desmerecer você. A acusação é instrumento, é arma de ataque. As armas de ataque, por isso que Paulo fala, não são carnais, não são espada, não é ficar malhado. São armas poderosas espiritualmente para acabar com a acusação, para vencer a tentação. Daqui a pouco a gente vai ver na pergunta do Nelson. Outras coisas que ele faz, agora eu vou colocar um grupo de coisas que normalmente tem a ver e parecem enfermidades emocionais. Então eu vou pôr num pacote aqui, ó. Ele ataca com angústia, a depressão, a opressão, a ansiedade, o medo, a baixa
autoestima. O que mais que entra nesse pacote? A tristeza, o desânimo, a insegurança, a culpa. Estas coisas, irmãos, que nós classificamos como enfermidades de alma, psicológicas, e são mesmo, muitas das vezes, se não a maioria, são dardos inflamados do maligno. São armas do diabo para levar o ser humano a desistir, a achar que ele não dá conta. É espiritual puro. Num mundo materialista como o nosso, no qual até a igreja entrou, e a gente acaba achando que tudo é fruto do científico, a gente não enxerga. Mas essa é uma obra do diabo. Vamos dar um exemplo do Velho Testamento. Saul ficava desanimado, depressivo. Entrava num estado que nada o animava. Aí eles contrataram Davi para ir lá tocar harpa, porque Davi era um homem cheio do Espírito de Deus. O Senhor pegou o Espírito e colocou nele. E havia um demônio mesmo agindo. Irmãos, é demônio puro. Só que como a gente não chegou na possessão, a gente não acha. Não, isso é um problema. Muitas das vezes se resolve, como a Teresa contou aqui o caso dela. Sai Satanás, sai diabo agora. E ela falou assim, tirou com a mão. Porém inimizade entre ti e a mulher. Essa inimizade é real. O diabo não quer o nosso bem, não quer o bem do ser humano. E o único grupo, e eu não fiz nada. Mudou aí, ó, tá vendo? O Léo passou ali, pá! A única coisa, eu acho que é o retorno que entrou. Mas pode deixar. Acho que nós cantamos sem retorno ontem. Cantamos sem retorno. Pode deixar assim, tá, Daniel? Tá bom. Espero que dure até de noite. O que acontece? Irmãos, o inimigo, se ele puder usar qualquer uma dessas e outras enfermidades de alma, ele vai fazer. E aí a gente fica desanimado. Ah, não quero ir na igreja, estou desanimado. É diabo, você tem que repreender em nome de Jesus. O remédio não é uma pílula, é uma autoridade. O Maicon leu lá o Efésios 6:10. Lê de novo, 6:10. Presta o microfone aqui, Tiago. Efésios 6:10. Lê aí, Maicon. Ou então outra pessoa que já abriu. Isso. Ele diz que o inimigo é principado, potestade, domínio, força espiritual do mal, dominadores deste mundo tenebroso. É gente cheia de força. Como é que a gente vence essa turma de força? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a força de Deus é infinitamente maior do que a força do diabo. Irmãos, é uma questão de autoridade. Essa briga é de autoridade. É a ressurreição que me ensina isso. É necessário que ele reine neste mundo temporário de inimigos até que. Então ele está dizendo, nesse mundo aqui tem briga. O ser humano já está brigando, mas ele não tem discernimento. Nós temos. E se não temos, temos que desenvolver, porque às vezes é o marido que está desanimado, e em vez de você dar para ele um tratamento, você fala assim, em nome de Jesus eu vou repreender isso aqui. O que nós precisamos, irmãos, é daquele filme Quarto de Guerra. Quem não viu, essa é a semana de assistir. Quarto de Guerra. Esse é o filme indicado dessa semana. Não coube no boletim nenhum filme, então estou indicando.
eu já vivi de novo. Porque essas batalhas contra o diabo não vão ser ganhas nas terapias. Elas serão ganhas na batalha espiritual. Porque o diabo ataca e ele é cruel. Mas ele lança angústia? Lança. Ele lança depressão? Lança. Aquilo que a gente fala, opressão, é tudo isso aqui. A pessoa fica debaixo de um peso, fica ansiosa, tem medo, não acha que vai dar conta, fica triste sem saber, não quer fazer as coisas, se sente insegura. É diabo puro, irmãos. Isso aí é o ferramental preferido do inimigo. E sabe por que que é? Porque as pessoas não percebem que é diabólico. Não percebem. É uma cilada. Agora, se a gente não tiver fé para vencer, quem vai ter? Não, isso é da carne mesmo. Olha, tem os problemas da carne, tem as depressões da carne, tem os medos da carne. Eu não estou falando que não tem, eu estou falando que tem o que é do diabo. E o que eu preciso fazer é discernir. Eu não estou inventando, estou tirando da Bíblia. Tem uma batalha. O Senhor reina, mas existem inimigos. E o inimigo anda em derredor, armando cilada. E nós não podemos ignorar os desígnios do inimigo. Fala, Tê. Samuel, é isso mesmo. É ter a consciência, Samuel, porque lá em Efésios, quando fala lá, embraçando sempre o escudo da fé. Então, a gente tem a imagem do escudo, que é um anteparo, assim, que com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé do que nós cantamos aqui. Maior é o que está em nós do que esse aí que está me atacando. É ter essa fé. Na hora, a gente enxerga um túnel escuro, a gente não vê uma luz no final do túnel. Eu não estou vendo luz. Está tudo trevas, está escuro, está ruim, está difícil, está com peso. Não sei como sair disso. Como que eu faço? E é o diabo que vem trazendo essas trevas sobre a gente. Muitas vezes, a gente fica como pedra. Eu assisti um filme muito legal com os meus alunos lá no Cine Cauim, que eu levei ele lá. Não sabia que era esse filme. Um filme até que não é muito comercial, não. Chama Tito e os Pássaros. Nesse filme, a doença que acometeu a população era o medo. E todas essas coisas fazem a mesma coisa que o medo. Eles eram contaminados pelo medo e ia virando pedra. E aí eles não saíam do lugar, assim, ficava tudo assim. E é verdade, Samuel. E a gente não pode, a gente tem que reagir com a fé. Jesus falou, maior, né, é o que nós cantamos, maior que está dentro da gente. Ele falou, aí vem o príncipe desse mundo, João capítulo 14, contra mim, ele nada pode. Agora a gente não vence, Samuel, na nossa força, não é na nossa força, não adianta. Se você não lê a palavra, se você não decora a palavra, porque Jesus venceu, Samuel, mas ele venceu na palavra. Foi na palavra. Amém. Se não tem a palavra, se você não guarda no coração a palavra, eu vou te falar a verdade, não vence não. Não vence. Não vence não. Junta duas coisas. A carne e o diabo. São duas forças. Acabou. Amém. Acabou. Acabou. Obrigado, meu bem. Bem, ele tenta, ele acusa, ele usa estas armas que nós conhecemos como enfermidades de alma, psicológica, e são mesmo. Ele usa, irmãos, os ensinos errados, heréticos.
Um ensino errado atrapalha uma pessoa na luta. Ela fica presa numa cegueira. Vou dar um exemplo. Eu aprendi dentro da igreja, e muita gente ensina isso até hoje, que enquanto nós vivemos neste mundo, nós somos obrigados a pecar. Ninguém vai conseguir viver sem pecado, a não ser no céu. Sabe quem criou esse ensino? O diabo. Ah, mas na palavra está escrito que o salário do pecado é a morte. Eu nasci na iniquidade. Apesar de estar escrito várias coisas que dão essa ideia, a palavra garante que quem anda no Espírito vence todos os seus pecados. Que quem tem intimidade com o Senhor é santo. Nós temos uma ordem: sejam santos. Mas aí eu fico preso no ensino errado, eu sou escravo. Eu aprendi que orar é falar com Deus. Está errado. Orar não é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. E quando você conversa, quantas pessoas falam? No mínimo. Se for com a Trindade, são 4. Mas não é só você que fala. Você não é o único a verbalizar. Por que nós temos dificuldade de passar 1 hora, 2 horas em oração? Porque nós temos dificuldade de ficar 1 hora, 2 horas falando, sem parar. Até as mulheres têm, né? Sem preconceito nenhum. Mas quando você fala e você ouve, você fala, você conversa 2, 3 horas. Isso é oração. E você gosta, você sai de lá e fala: puxa vida, o Senhor falou comigo, mas o ensino errado me deixa preso. Isso é ataque do inimigo. Por isso, irmãos, um dos versículos que eu mais gosto é 1 João 2, alguma coisa. Vamos ver quanto. Abre lá, se você não conhece esse texto. Eu acho que você não conhece, pelo menos não conhece de cor. 1 João 2. (27) 2:27 diz assim, ó: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Então, nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. Quando você tiver um ensino, fala: Espírito, fala comigo. Seja o meu padrão. Porque o Espírito, ele é o padrão da verdade. A unção é verdadeira. E ela ensina a respeito de quantas coisas? Todas. Todas. É mais fácil para um pastor, irmão, eu convivo no meio, sei, ter o rebanho cativo na mão. Por isso que antigamente era proibido ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia é uma armadilha para quem é líder. Interpretar individualmente é um problema para quem é líder. Mas esse é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho do véu rasgado. O véu foi rasgado. Quem pode entrar no Santo dos Santos? Todo mundo. Eu tenho que entrar por mim, mas você tem que entrar por você. Então você tem que ir lá na palavra e conhecer, e estudar. E ficar vacinado contra o ensino errado. O ensino errado é do diabo. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1, que nos últimos tempos muitos obedecerão a ensinos enganadores de demônios. Está lá. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Hoje é o último tempo. E as pessoas estão obedecendo ensinos enganadores de demônios.
que levam as pessoas a dependerem das coisas, das bênçãos, da gratificação espiritual, da propina. E assim nós perdemos a pureza do Evangelho de Cristo Jesus. Então o ensino errado faz isso. E o que a gente está acostumado a ler, mas não a ver, a possessão. Olha quantas coisas o diabo faz. E ainda possui. Nós não podemos ignorar os desígnios. É necessário que ele reine até que tenha colocado os inimigos por estrado dos seus pés. Então, queridos, nós precisamos estar atentos. Aí agora vem, como é que a gente vence esse inimigo tão cruel, tão sagaz, tão forte? Então nós vamos ver alguns textos, eu vou dar alguns textos, cada um abre num para mim. Alguém abre em 1 Pedro 5,9, uma pessoa abre em Tiago 4,7, outra pessoa abre em Efésios 6, 13 e 16. E aguarda aí eu apagar o quadro. Pode ler o primeiro, 4,7 de 1 Pedro. Ah, então é esse aí, foi mal. 1 Pedro 5,9. Pode ler então, ué. Ó, os demônios, diabo, Satanás, são perfeitamente derrotáveis. Esse é Pedro, né? Pedro 5:8. 5:9. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando travar. E aí? Vou ficar com medo. Ai, o diabo está aqui. Não, resistir-lhes firmes na fé. Então, eu quero vencer, eu preciso resistir. Firme na fé. Isso quer dizer que ele vem me atacar. Resistir é quem está dentro da fortaleza. Resistir é quem está recebendo o ataque. Ele vai te atacar. E Pedro fala assim, fica tranquilo, porque não é só você que ele está atacando, não. Ah, o diabo está me atacando, sou um pobre coitado. Ele está dizendo, é você e a sua irmandade espalhada pelo mundo. E vai continuar te atacando. Resistir firme, igual a fortaleza e na fé. Tem que ser assim. Eu assisti aquela série Game of Thrones, aquela que acabou, encerrou. Inclusive o último capítulo foi horrível. Horrível. Eu gosto de séries bem feitas, mas o último capítulo foi horrível. Não sei como é que alguém faz um negócio bom e acaba pessimamente. Tinha umas partes no filme que eram ruins mesmo, que a gente tem e tal. Mas, no geral, era bom. A ideia era de ataque, o inimigo vinha, eles tinham que se cercar e construir uma série de defesas e fazer a defesa para o tipo de arma tal, defesa para o tipo de arma tal, e fazer um negócio chamado resistência. Irmãos, eu e você vamos ter que resistir ao diabo sempre, porque ele não vai deixar de te atacar. Não vai. Ele é cruel, mas eu vou resistir firme. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual é o outro texto que eu passei? Então, lê Tiago 4,7. Isso.
A outra tradução é assim: resistir ao diabo. Mas vamos usar essa aí da Mauri. Em frente. Para você enfrentar alguma coisa, o que você não pode ter? Medo. Acabou. Então, é você que tem que pôr medo no diabo. O diabo é potestade, dominador deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Só que quando você vai enfrentá-lo, você antes vestiu a armadura e se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Quando o diabo vai te atacar, se você estiver na sua força, ele cresce. Sabe quando o Felipe, que gosta de jogar bola, e o goleiro está sozinho, o atacante recebe sozinho, e o atacante cresce para atacar, aí o goleiro vai, sai em cima dele e cresce em cima dele, o cara fica com medo. Ele não consegue enxergar aquele gol gigante, só enxerga o goleiro. Aí o narrador fala assim: nossa, o goleiro cresceu em cima do atacante. Ontem, na final da Champions, o Alisson fez isso várias vezes. Ele cresceu, defendeu, parecia maior que o gol. Queridos, a força de Deus não se compara com a força do diabo. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, diz que quando o anticristo aparecer, o Senhor Jesus vai destruir o anticristo com o seu sopro. Qual é a força do diabo? Com sopro, irmãos. O que você mata com sopro? Qual bicho você mata com sopro? O diabo. Se você estiver na força do Senhor, você mata. 3, Efésios 6, 13 e 16. Pode ler, por favor. Isso, e o 16. Tá aí, ó. Irmãos, é para vestir a armadura. O inimigo vem, ele tem cilada, ele tem potestade, ele tem organização, ele tem planos, mas nós temos a armadura. Eu lembrei do filme dos Vingadores. Não desse último. Que o cara fala assim: tá vindo um monte de coisa. O que vocês têm? O cara fala: nós temos o Hulk. Né? Nós temos a armadura. E contra a armadura do Senhor, o que o diabo pode? Nada. E faz parte da armadura o escudo da fé. Com o escudo da fé, a gente apaga todos. Por isso que o versículo 13 diz que quando você veste a armadura, você vence tudo. Pedro, capítulo 5, 1 Pedro fala assim: esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. A nossa fé no ensino verdadeiro, na armadura. Irmãos, o inimigo é sagaz, é terrível, é destruidor, cruel, horroroso, como Teresa falou no louvor, mentiroso. Mas ele é um inimigo derrotado para quem anda com Deus. Por isso, e eu quero terminar com essa palavra, para ele ser derrotado, nós precisamos de discernimento. É a armadura, né? Uma das partes da armadura é a espada, né? Irmãos, se nós não tivermos discernimento, nós não vamos vencer o diabo. Por quê? Porque a gente nem sabe que ele está atacando. A gente não sabe que aquela angústia, que aquela enfermidade física, às vezes somatizada
Ou às vezes enfermidade mesmo, que não é nem somatização. Tem uma origem diabólica. Aquela acusação, aquele medo, aquele desânimo. Eu não sei de onde vem. Falta discernimento. Por isso eu preciso de ir na palavra. Por isso eu preciso de orar, eu preciso de buscar. Quanto mais eu ando com o Senhor, mais óculos espiritual eu tenho. O óculos, irmãos, é o que muda tudo. Se eu andar com o Senhor, eu até preciso comprar o meu óculos. Eu fui essa semana olhar a lente, amanhã ou depois eu vou fechar. Quando você põe o óculos espiritual, você vê, opa, tem um diabo ali. Muda tudo. Era Eliseu e o servo dele em Samaria. Todo mundo com medo, com medo, com medo. O servo com medo. E o Eliseu fala assim: Senhor, abre-os cegueira. Nós, igreja, estamos muitas vezes cegos. Nós nos tornamos, e eu falo pela igreja de Jesus, não só pela nossa, uma igreja muito materialista. Muito preocupada com o culto, com o sucesso do culto. Nossa obrigação é a vida, é o dia a dia. Amanhã é segunda-feira, nós vamos trabalhar amanhã. Glória a Deus. Uhul! Às 6 da manhã. 6 nada. 5 horas nós estamos orando aqui. E vamos encarar o trabalho. O diabo vai atacar a gente. Mas nós vamos fortalecidos no Senhor, na força dEle. E vamos pedir o discernimento. E quando o diabo quiser entrar na casa da serva, aqui não, Satanás. Sabe por quê, irmãos? Esse é só o primeiro inimigo. Eu comecei dizendo, a ressurreição nos mostra uma história de batalha e nós temos 3 inimigos. O primeiro é o diabo, tem a morte e a corrupção do ser e tem o mal. A gente já tem problema demais com o mal e tem problema demais com a corrupção e a morte. E o diabo não tem nada a ver com isso. São inimigos distintos. E eu ainda vou ficar dando trela, espaço para Satanás? Para com isso. Nós precisamos de discernimento para falar, aqui não. Na minha casa não. Na minha vida não. Pai, marido. Na minha casa não. No meu casamento não. Nós precisamos entender que o diabo é inimigo derrotado. Timóteo 3,15 fala que o Senhor expôs ao desprezo todo o principado, toda a potestade, triunfando sobre eles na cruz. E de repente, eis as potestades, eis os principados triunfando sobre nós. Então, queridos, é necessário que ele reine. A ressurreição ensina. Até que esses inimigos sejam colocados. Ou seja, até que a batalha acabe. A batalha vai acabar. Mas até lá, o Senhor reina e nós reinamos com ele. Se a gente andar na presença dele e o buscar e estivermos vestidos com a armadura. Fala, meu bem. Empresta o microfone aqui. Precisa, porque voltou a transmitir. Graças a Deus. Por favor. Sabe o que é, Samuel? Você mencionou 3 inimigos. E eu estou esperando ouvir mais um. O mundo? Um inimigo. Não, o mundo, sim. Então, qual o inimigo? 5 inimigos. Mais um, que é terrível. É um déspota. É o pior para a gente vencer, que eu acho. O eu. Aí está no mal, meu bem. Eu não sabia. Você falou mal. Mas não é de hoje. Eu não sabia que o mal era o eu. Porque o eu é não, o não mal. É o eu. Faz parte do mal. É? É o mal moral. É o orgulho que tá lá. Esse inimigo. Mas deixa para semana que vem. Me dá o duro. microfone aqui. Aí. Irmãos, que Deus nos dê graça. Amém? Não vão perder para o diabo. Vou dar um exemplo.
Se o Espírito Santo falar assim, acorda de madrugada para me buscar. Ah, mas é cansativo, eu vou ficar com sono. É o diabo. Não é a sua carne, é o diabo. De alguma forma, lembra que nós escrevemos angústia, medo, insegurança? Essas coisas estão dentro da gente. Eu não sei qual é o modus operandi, mas o diabo sugere. Ele não lê minha mente, mas de alguma forma ele sugere. Se é possível ouvir a voz do Senhor, é possível ouvir a voz do diabo, dos demônios. Por isso que ele ataca, dardos inflamados. Eu não sei como é que isso acontece, eu não tenho esse discernimento e espero obtê-lo antes de morrer. Aí eu vou dizer para vocês, mas eu não sei. Eu sei que ele fala, não vai no culto não. Ah, não lê a Bíblia agora não. Ah, liga a televisão. Ah, abre aqui a tela do computador. Está cansado. Porque ele quer afastar você e eu da presença poderosa e vitoriosa de Jesus Cristo. Ali eu estou fortalecido nele e na força do poder de Deus. Fora dali, eu sou presa fácil. Não acho que você vence fora da presença de Deus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado. Eu vou agora com a Tereza, nós vamos almoçar com a Eleusa. Nós vamos orar ainda, só um minutinho. Nós vamos almoçar com a Eleusa, que está com câncer. E eu me lembrei aqui da Carol. Carol é nossa irmã que mora nos Estados Unidos, descobriu também um câncer linfático. São vários pontos no corpo dela. Vamos orar por ela para que Deus a visite no nome de Jesus. E eu senti no coração de orar por você. Quando o Beto entrou aqui, falou que André está de cama. Passou mal, o Beto passou mal alguns dias e hoje André amanheceu passando mal. Talvez você não esteja passando bem. Eu quero orar por você agora. Qualquer que seja o seu mal, físico, emocional, de alma, eu vou ministrar na sua vida. Feche seus olhos. Se você quer participar desta oração, não se sente bem e quer realmente ser ministrado, fique em pé no seu lugar. Você vai orar junto comigo no seu coração e eu quero ministrar na sua vida. Pai querido, o Senhor me deu discernimento de orar agora, não só pelos meus irmãos que estão aqui, como por outros que não estão. E eu quero, no nome de Jesus, abençoar os meus amados que estão aqui e ouviram essa palavra que o Senhor me entregou. E eu fui fiel ao Senhor, transmitindo na íntegra, como o Senhor me deu discernimento. E agora, Pai, peço que essa palavra possa fortalecer a alma dos meus amados que estão sentindo algum tipo, ó Deus, de desconforto, seja no corpo físico, biológico, seja na sua alma. Que o Senhor dê a eles agora vitória no nome de Jesus. Eu quero repreender todo o trabalho, todo o dardo, toda a ação de Satanás, de demônios, afligindo, angustiando, colocando insegurança e medo, dando a ideia de desistir. Eu rejeito na autoridade do nome de Cristo Jesus, que viveu, morreu, ressuscitou e está vivo hoje, reinando e reinará soberano até o dia que todas estas batalhas cessarão e estaremos para sempre com o Senhor no céu. Dê a eles vitória hoje, renova o ânimo, renova a graça sobre eles. Quero orar, ó Deus, pela Andréia em casa, que o Senhor dê a ela vigor e força hoje, tire-a da cama com alegria, para viver um bom dia para a glória do Senhor. Abençoe a Eleusa, estaremos com ela daqui a pouco para abençoar a ela, se aproxima a cirurgia dela, que ela seja visitada junto com o Maurício. E te peço pela Carol lá nos Estados Unidos, desça sobre ela com graça, sobre a Rejane que está lá com ela, sobre o Cadu, cerque essa família com a tua presença, ministra a tua cura, abençoa o tratamento dela ali nos Estados Unidos, vá à frente dela com poder e graça. Meu Pai, te entregamos este domingo, leva as famílias para terem um bom domingo na tua presença, e à noite, meu Deus, desça neste lugar com poder e grande graça, para glorificar a Cristo e abençoar a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Dá aquele abraço que está do seu lado, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela, no nome de Jesus.